menor, a menor, a menor. E ele é o pai! Oi, tropa! Estamos começando mais um vídeo para eu te mostrar a dona da intervenção mais flexível para o seu Enem. Então, se você quiser conferir todo o conteúdo desse vídeo, fica até o final. Mas antes, dá o seu like e se inscreva no canal. Bora, editor! Roda a vinheta! Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá entrado no teu... E meu povo, para entender a proposta de intervenção, é preciso te explicar, antes de mais nada, a estrutura do parágrafo de intervenção. A proposta da aluna que eu vou te mostrar é da minha aluna que tirou 1000 no Enem. E sim, na minha concepção, essa é uma das intervenções mais flexíveis de todas para o seu Enem. Para a gente chegar na conclusão da análise final dessa intervenção, eu vou passar pelos 3 momentos interventores, os 3 momentos da sua proposta de intervenção. Presta atenção aqui no tablet. Toda proposta de intervenção, ela é dividida em 3 grandes partes. Primeira parte, eu tenho o que eu chamo de tópico conclusivo, que nada mais é do que o tópico que conclui o seu projeto de texto. Logo depois, eu tenho a proposta, obviamente, de intervenção. Uai, Beto, o meu parágrafo de intervenção, ele não tem só a proposta de intervenção? Não, ele é composto de tópico conclusivo, proposta de intervenção e presta bastante atenção, retomada do repertório, introdutório. Gente, não é qualquer repertório, é o repertório introdutório. Beto, me explica, por que eu tenho que fazer todos esses 3 tópicos no meu parágrafo de intervenção? Primeiro, o tópico conclusivo, ele é responsável por um dos blocos do seu texto. Toda dissertação argumentativa é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Sem conclusão, eu necessariamente estou rompendo com a estrutura padrão da dissertação, que interfere na competência 2 e na competência 3. Proposta de intervenção, competência 5. Necessariamente, a proposta de intervenção é uma proposta que passa por 5 elementos válidos. Agente, quem vai fazer a medida. Meio, como a medida vai ser feita. Ação, medida, o que vai ser feito. Finalidade e, por fim, o detalhamento. Então, quem, como, o que, para quê e detalhamento. Ação, meio. Agente, meio, ação, finalidade e detalhamento. Beleza? É isso que a competência 5 exige da sua proposta de intervenção para te dar a nota máxima. E por fim, a retomada do repertório introdutório, que é responsável pela nota do projeto de texto. É um dos responsáveis, é uma das estratégias responsáveis pela nota do projeto de texto, de modo que você mostra para o corretor que começou em um ponto e finalizou o texto nesse mesmo ponto. Isso é uma intencionalidade marcada no texto, uma intencionalidade de projeção. Ou seja, você mostra aonde que você queria chegar desde o início do texto. Por isso que é tão importante fazer o resgate. E aí, quando a gente vai analisar esse parágrafo, a gente percebe que ele é o único da sua redação que vale mais de 200 pontos. Por quê? Porque ele é o único que tem uma competência só para ele. Qual que é a competência? A competência 5. As demais também incidem no parágrafo. Por exemplo, se você tiver erro ortográfico, você vai perder nota onde? Na competência 1. Mesmo que esse erro esteja lá no parágrafo de intervenção. Se você tiver problema de conclusão, vai perder nota na conclusão. De coesão, você vai perder nota na competência 4, mesmo que esse erro coesivo esteja na proposta de intervenção. Se não fizer o tópico conclusivo, vai perder nota na 2. Se não fizer o resgate do repertório, muito provavelmente não vai marcar o projeto de texto e pode perder nota na 3. Beleza? Então, quanto que vale esse parágrafo? No mínimo, 200 pontos. Agora, vamos marcar aqui quais são os elementos que compõem, de uma vez por todas, a sua proposta de intervenção. Primeiro elemento, agente. Agente é quem vai fazer. Segundo elemento, ação. Ação não. Primeiro elemento, agente. Agente é quem vai fazer. Segundo elemento, meio. Meio é como vai ser feito. Terceiro elemento, ação. Ação é o que vai ser feito. Quarto elemento, finalidade. Finalidade é para que vai ser feito. E por fim, nós temos o
detalhamento. Detalhamento que necessariamente é uma especificação de algum elemento válido. O detalhamento pode ser por meio de caracterização do agente, pode ser por meio de exemplificação, pode ser por meio do desdobramento do efeito, pode ser por meio de uma especificação do meio, de uma especificação da ação, de uma justificativa. Depende da forma como você está organizando o seu projeto de texto. Então vamos lá? Agente, quem vai fazer? Meio, como vai ser feito? Ação, o que vai ser feito? Finalidade, para que vai ser feito. E o detalhamento é a especificação de algum desses. Vamos entender o porquê que esse parágrafo, então, é tão flexível e como ele aplica essas estruturas e os elementos? É evidente, portanto, a necessidade de medidas que solucionem os desafios impostos à garantia de acesso à cidadania no Brasil. Gente, tópico conclusivo, vou começar a sua proposta de intervenção. Por isso, o Ministério Público, presta atenção, Ministério Público, agente, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais. Gente, eu estou caracterizando esse agente, eu estou dando uma função para ele. Olha que legal, eu acabei de mostrar o detalhamento. Deve, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, gente, deve, por meio da fiscalização, meio. O deve faz parte da ação, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta documentação pessoal. Beto, e eu tô marcando de vermelho aqui, mas o ideal é marcar com a mesma cor, né, gente, que eu marquei para vocês ali em cima, ó. Aí, agora sim. Deve pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta documentação pessoal, a fim de que a retirada desse documento seja ampliada para as diversas regiões do país. Finalidade. Olha que legal. Eu marquei o meio com uma conjunção, eu marquei a finalidade com uma conjunção, eu marquei a ação com o verbo. Presta atenção nessas dicas. Vou continuar por quê? Porque eu tenho que resolver o meu desenvolvimento 2. Olha lá. Ademais, as instituições escolares públicas e privadas, por intermédio de palestras, meio, ó lá, ó, por intermédio de palestras, devem instruir os alunos acerca da importância da documentação pessoal, com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema e, com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos sem registro. Olha que legal, gente. Por intermédio, certo? Com o objetivo de. O que eu tenho aqui, então? Ademais, as instituições escolares públicas e privadas, agente. Por intermédio de palestras, meio. Instruir os alunos acerca da importância da documentação pessoal, ação. Com a finalidade de minimizar a invisibilização desse tema, finalidade. E, com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos sem registro. Desdobramento do efeito, ou seja, detalhamento. Então, eu tive 2 detalhamentos. Beto, eu tive 2 propostas completas. As minhas do Enem precisam ser as 2 completas? Não, pelo menos uma completa e a segunda resolvendo o segundo parágrafo. E aí, eu volto no repertório introdutório, como eu combinei com vocês. Assim, o ideal do geógrafo Milton Santos será, de fato, uma realidade no país. Beto, por que essa intervenção é tão flexível? Gente, é simples. Vou mostrar para vocês. Presta bastante atenção. O Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, deve, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta documentação pessoal. Tudo que eu marcar aqui para vocês com verde claro vai ser a minha adaptação. Olha lá, setor que oferta documentação pessoal. Gente, eu posso trocar isso aqui para o setor que oferta o acesso à cultura, a fim de que a retirada desse documento, a fim de que o acesso ao cinema seja ampliado às diversas regiões do país. Não sei se você está percebendo, mas eu voltei no tema de 2019. Vou voltar no tema de 2020. Pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta o acesso à saúde,
a fim de que o estigma associado ao doente mental não seja ampliado para aqueles que não têm acesso à saúde em diversas regiões do país. Ou seja, é uma intervenção que resolve a lacuna do Estado em fornecer infraestrutura para efetivar algum direito. Do mesmo jeito, aqui embaixo. Ademais, as instituições escolares públicas e privadas devem, por intermédio de palestras, instruir os alunos acerca da importância do tema. Que tema? Nesse caso, a documentação pessoal, mas poderia ser a importância da cultura, por exemplo. Com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema e estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos, nesse caso são os sem registro, mas poderia ser outras vítimas do tema. Indivíduos que não acessam o cinema, indivíduos não neurotípicos, indivíduos que sofrem com a falta de inclusão e assim por diante. Então tudo que eu marquei de verde passa a ser a adaptação do tema nessa redação. E isso também é uma verdade quando a gente analisa o tópico conclusivo. Olha lá, desafios impostos à garantia de acesso à cidadania. Beleza? E aqui, a retomada do repertório, ela é específica nessa redação porque eu comecei falando de cidadanias mutiladas. Se você gostou desse vídeo e não deu o like ainda, você tá muito errado. Se você não se inscreveu no canal, você tá perdendo conteúdo de qualidade, porque toda segunda tem live, toda semana tem vídeo. Você tá ficando de fora disso, é um conteúdo gratuito que eu entrego para vocês. Agora, se você quer entender como eu vou aplicar isso na sua redação, se inscreva no nosso processo seletivo para participar do Juntos. É lá que eu vou fazer o seu acompanhamento individualizado para a gente chegar junto à nota 900 mais na redação do Enem. Bora? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.